Posso ler aqui, não? Vocês já estão no jeito aí? Capítulo 3 de João, verso 20 e o verso 21. O que diz aí? Pois todo aquele que pratica o mal, todo aquele que pratica o mal, o que ele faz? Ele aborrece a luz. Ele não gosta da luz. Ele não quer ir para a luz. Ele não chega para a luz. Com qual objetivo? Com qual fim? Com qual finalidade? A fim de não serem arguidas, questionadas, o que? As suas obras. Ele não quer dar satisfação do que ele está fazendo, ele não quer que ninguém faça perguntas muito profundas sobre o que ele é e sobre o que ele faz. Então ele fica no rusco-fusco. O que é o rusco-fusco? O lusco-fusco, aquela sombra, aquela penumbra. Sabe quando a gente tinha deixado aqui apagadinho? Sabe por que eu apago às vezes aqui? Porque eu sei que às vezes você quer se expressar diante do Senhor, você quer chorar diante do Senhor, mas você, quando está muita luz, você tem vergonha. Às vezes você tem medo de se você levantar a mão a alguém. Eu achei massa, o Gabriel ficou em pé ali, todo mundo sentado, o Gabriel em pé aqui, pá. Não estou dizendo que sentado está errado, que em pé está certo. Estou dizendo que ele foi ele. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes a gente fica assim, se medindo a partir da opinião dos outros. A partir do que os outros vão pensar de mim. De tal forma que o que eu faço, não sou eu quem o faz. Mas faz aquele que quer de alguma forma abraçar um padrão. Abraçar um jeito que as pessoas disseram, esse jeito é o certo. E vai vivendo às vezes na penumbra. Não vem para a luz, não se expõe, não se deixa ver. Está o tempo inteiro oculto. Mostra o seu lado mais atraente, mais favorável possível, ao passo que o outro lado da lua é escondido. Quem pratica a verdade, ele está falando agora de uma outra realidade. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam questionadas, arguidas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Eu quero que elas sejam manifestas. Mas e se eu estiver fazendo alguma coisa inadequada? E se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Eu quero que elas sejam manifestas. Eu quero que elas sejam manifestas. Porque não dá para eu permanecer com essa coisa errada. O meu compromisso não é com a coisa errada. O meu compromisso é com o quê? Com a verdade. Porque o certo ou o errado, elas são feitas em Deus. Agora você vai pular aí até o capítulo 8. Do mesmo livro de João. O verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós, existe uma condicional, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A coisa mais fundamental, eu tenho dito isso algumas vezes no discipulado de quarta-feira, para as pessoas que lá estão. A coisa mais fundamental no Evangelho é
para Deus e caro para Deus. Obrigado. Obrigado, Cauana. É a liberdade e a consciência. Você sabe o que é uma possessão? Você sabe o que é uma possessão demoníaca? Existem algumas maneiras dela se manifestar. A grande maioria das pessoas possessas, demoniacamente falando, elas não babam. Elas não rosnam, elas não estribucham. Elas estão no nosso meio. Existe essa possessão, essa manifestação da possessão. Existe uma coisa chamada opressão. Às vezes você vê que a pessoa está oprimida por algo. E existe uma outra dimensão que é a depressão. É aquilo que arranca de você a esperança, arranca de você a alegria de viver. Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, ele tem duas ações interessantes. E Jesus trata com elas de duas maneiras. Na primeira, Jesus está fazendo um questionamento para o povo e depois para eles. Ele diz assim: o que o povo diz que eu sou? E aí eles respondem. E aí ele diz: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dizer que Jesus é o Cristo não é muita coisa não, porque a ideia de Cristo para eles é a ideia de um político, de alguém poderoso, alguém que pode inverter o processo. Mas quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, imagine você olhando para mim e dizendo assim: você criou tudo. Filho de peixe, peixinho é. Imagine você, ainda eu estou aqui com um perfuminho bacana, Jesus não tinha o perfuminho que eu tenho, talvez. Imagine você diante de alguém com uma rodela debaixo do braço, alguém que é o filho do Zé, o filho da Maria. Você olhar para ele e dizer assim: tu és o Criador do universo, tu és aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Jesus, quando olha para essa afirmação do Pedro, chega para Pedro e diz assim: cara, isso daí não é carne e nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ora, o que ele está dizendo? Meu Pai chegou para você e falou: Pedro, eu vou te explicar um troço, você não tem como saber, você não tem como entender, mas eu quero dizer para você, quem está aí do seu lado é o cara que criou todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é ele que está diante de você, o Criador, o Senhor do universo. De tal forma que ele foi convencido disso e expressou esse convencimento porque Deus resolveu dialogar com ele. Deus resolveu contar para ele algo. Mas num segundo momento, Jesus fala sobre a necessidade da cruz. Preste atenção na necessidade da cruz. Ela é fundamental na sua e na minha vida. Se você quer ser liberto, você não experimentará a liberdade sem antes perder tudo o que você tem na cruz do Calvário, porque tudo que você pensa que é teu são as coisas que te amarram. São as coisas que você tem medo de abrir mão. São essas que constituem a matéria-prima da sua cadeia, da cadeia da sua alma. É por isso que você não diz o que você quer dizer. É por isso que você não se expressa da forma que você quer se expressar. É por isso que eu e você buscamos muitas vezes o lusco-fusco, a aceitação, o comportamento adequado, o comportamento mais aceito. Não porque aquilo expressa a minha vida, o meu coração, o meu ser, mas é porque eu tenho medo de perder as coisas que eu conquistei. Então preste atenção. Preste atenção, porque às vezes você quer ser um cristão, mas você não quer passar pela cruz. Você quer todo o ambiente cristão,
Você quer a segurança do ambiente cristão. Você quer os desdobramentos do ambiente cristão. É legal criar os filhos. É legal conhecer um namorado cristão, uma namorada cristã. É legal um papo saudável, pessoas bacanas. Enfim, é um lugar, um mundo está muito louco. Eu quero ficar... Pô, é bacana, é todo mundo, isso é legal. Mas tome cuidado. Porque se não perder na cruz, todas essas coisas vão ser as coisas que vão impedir você de ser, impedir você de se expressar, de ser quem você é. E aí, quando o Senhor fala que precisa passar pela cruz, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou padecer na mão dos anciãos, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro chamando-o à parte, repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá. E como que Jesus trata dessa segunda vez, então? Jesus chega para ele e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava babando? Não. Pedro estava se torcendo? Não. Pedro estava com um discurso interessante, chamando-o à parte: olha a cautela. Não vou expor Jesus. Vem aqui, chega no escritório, por favor, Criador do universo. Chega no escritório. Olha, rapaz, deixa eu explicar para você como é que funciona aqui. Você pode entender de universo, de criação, você pode ser esse cara, mas aqui, nesse mundo aqui, eu estou aqui faz mais tempo que você. Eu quero dizer para você que esse negócio de cruz não funciona aqui, de modo nenhum isso te acontecerá. Como que Jesus trata com ele? Arreda-te de mim, Pedro? Sim ou não? Arreda-te de mim, Satanás. Possessão é esta consciência de fora que toma a minha consciência. Que quer se expressar como se fosse eu. Que não avisa quem é. Não é o Deus do lado de fora me explicando uma coisa, me revelando algo, onde eu sei que ela é uma consciência fora de mim. É alguém que se apropria da minha consciência, como se fosse eu. E começa a exprimir valores, jeitos, circunstâncias, comportamentos, como se eu fosse. Mas não sou eu. Estou só explicando aqui o conceito de possessão. A pessoa vive amarrada, ela vive presa, ela vive enjaulada, às vezes num púlpito, às vezes como um pastor. Por quê? Porque ela não tem coragem de vir para a luz. Porque quem pratica a maldade não vem para a luz. Porque não quer nenhuma arguição da sua vida que seja mais profunda. Eu não quero saber das motivações. Eu quero saber do que está por fora, do que dá para ver, daquele lado que você mostra que é mais favorável. Mas isso, amados, é cadeia. E o Evangelho é um negócio de doido em relação a isso. Nosso Deus é o Deus que veio para libertar a mim e a você. Você pode ser escravo de tudo, menos de Deus. Aliás, a sua liberdade custou o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Sabe por que Jesus Cristo morreu? Para que você pudesse ser de verdade. Para que você pudesse ser liberto. Liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É interessante que esse mundo do lusco-fusco é mais atraente para nós. O mundo da religião, ele é todo construído nas trevas. O
O mundo do Evangelho é o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Porque o mundo da religião quer escravizar você. Ele quer ditar os seus comportamentos, quer que você oculte o seu lado esquerdo da lua, o seu lado negro da lua. Ele quer que você se apresente da melhor forma possível, que você fale as coisas que nós queremos que você diga, que você faça as coisas que nós queremos que você faça. Desse modo você vai ser abençoado, você vai ser, entenda-se aqui, abençoado como uma pessoa benquista. Caso contrário, irmão, se você tiver esta predisposição para a verdade, você não será bem-vindo no nosso meio. Porque no mundo do lusco-fusco, nós fugimos da luz. E se tem alguém que se expressa em verdade, então nós precisamos apagar esse brilho do nosso meio. Mas se você quiser viver vida cristã, a Bíblia chama de maldade a vida no lusco-fusco. Eu estava contando para a Cauana ali fora sobre uma experiência que nós fizemos na faculdade uma vez, onde a professora Denise, né, ela fazia uma aula de relaxamento lá, dirigido, e você deitava ali e tal, relaxava, e daí ela começava falando algumas coisas, pra você pensar, não sei o quê, bababá. Daí aquele dia a aula era o seguinte, você ia pensar que você é louco. Você ia ser louco. E como que você se via como louco? Aí tem um amigo que até vem aqui, o Dimitri, de vez em quando ele está aí. O Dimitri, ele saiu matando todo mundo. Ele disse que ele foi com uma bazuca, ele já saiu para fora da sala. Quando ele viu a primeira, ele já atirou e estava... E quando eu fui ver eu louco, eu era igualzinho eu estou aqui agora. Só que com uma diferença. Eu não tinha filtro. Então você fazia uma janta muito bacana e me levava na sua casa para jantar. E aí você dizia assim, gostou? Eu dizia assim, não. E aquilo não representava nada entre nós do ponto de vista da ofensa. Você continuava me amando, eu continuava amando você, eu simplesmente não gostei. Olha que legal. Não estou dizendo para você ser mal educado, gente, entende? Vamos fazer aqui, eu estou falando de coisa mais profunda. Isso aqui está na rasura para a gente poder sacar o movimento. Para a gente poder entender o que está sendo dito aqui. Sabe, ser você. Existe um lugar onde você pode ser você. Este lugar é o trono da graça de Deus. Nesse lugar você não precisa se esconder. Sabe por quê? Porque você é amado. E a partir do momento que você é amado por Ele, você não precisa ficar mais mendigando o amor dos outros. Porque você vai ser um rio a jorrar. Você vai ser uma fonte de água viva. É você quem vai amar. Eu lembro que na minha época de solteirice, por causa da minha insegurança, às vezes eu ia ligar para uma menininha que eu estava afim, daí eu dizia, não vou ligar não. Se eu ligar para ela, ela vai achar que eu estou gostando demais dela, ela vai começar a fazer jogo duro e tal. Então é o seguinte, não vou ligar. Quem não ligou? Quem não ligou? Que vida eu vivi? Quem sou eu? Eu sou ligar. Este ser que não liga é esta cadeia na qual eu me enfiei, com medo do que o outro vai pensar do que eu fiz. Dá para entender? Chegou um tempo, eu saquei o movimento. Falei, dane-se o que o outro vai pensar. Se eu estiver gostando, vou dizer que estou gostando. Se eu quiser ligar, vou ligar. Se eu não quiser, não vou. Não existe relação com essas estruturas que nós criamos de nós. Ela não iria se apaixonar por mim ou me namorar. Ela ia namorar essa estátua
que eu criei de mim mesmo. O afeto dela jamais passaria a minha camiseta e ganharia o meu peito, porque eu sempre estaria nesse processo de interpretação. É por isso que o namoro é interessante. O namoro é esse momento onde chega uma hora que não dá para você fingir mais. Eu lembro que no começo eu ia beijar a Lili, eu abraçava ela, você comia um lanche e tal, sabe aquele negócio? Tomava uma coca, via um gás assim, eu falava, meu Deus, eu vou arrotar. Aí eu abraçava ela aqui, colocava a cabecinha dela aqui assim. Começo do namoro, depois você fala. É uma bobagem que eu estou falando, mas isso, quantas coisas. Hoje eu estou casado há 18 anos com a minha esposa. E ainda assim a gente está se conhecendo. E o lugar que eu me sinto mais amado no universo, no mundo, tirando o trono do Pai. Porque quando a coisa azeda em casa, é no trono do Pai que eu me encontro refúgio. Uma vez eu fiquei uma semana, ali ficou uma semana sem falar comigo e eu sem falar com ela. Eu fiquei uma semana andando no aterro do Igapó. Era o momento mais maravilhoso do meu dia. Porque eu chegava ali, naquela época não tinha aquelas luzes lá. Eu chegava ali no finalzinho da tarde, começava a caminhar ali e ia escurecendo. Só via chegar os maconheiros lá, que os maconheiros vão lá para o fundo para fumar. Mas aí eu ficava ali falando com o pai, pai querido, pai. E era um momento tão especial. O lugar mais seguro e de amor que eu tenho é a minha casa. Mas ainda assim tem hora que a gente precisa se mostrar um pouco mais. Que ainda a gente tem algumas agendas ocultas. Por isso que o namoro, o casamento é um negócio importante. No namoro você já começa a ver um pouco mais a pessoa, não dá para manter o personagem 24 horas por dia. No casamento é pior ainda. E aí o amor é para você. Ela conhece os meus defeitos, ela conhece as minhas falhas, mas não é que a Bíblia vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Não encobre. O amor banca. Eu sei os defeitos do Alexandre, eu conheço os defeitos do Morango, eu conheço os defeitos da Lili. Mas ela diz assim, mas o meu amor banca esse troço. E aí você vai ficando mais você. É um lugar que é um refúgio. Você como pastor, às vezes é difícil, você tem que estar, o seu dia não importa como esteja, você tem que estar sorrindo. Você encontra. E outra coisa, hoje em dia eu saio de casa, eu não saio perguntando assim, será que eu vou encontrar alguém? Eu saio assim, quem será que eu vou encontrar? E aí às vezes você está num dia mais ou menos, está numa bad trip e tal, daí, pastor, amada, querida. Não dá para você falar assim, se é o Pedrinho, já... Dá para você falar, irmã, que bom você está. Ora por mim, que hoje eu estou eu estava querendo me matar agora há pouco ali, eu pensei ali. Estou brincando, tá, gente? Relaxa. Mas não dá para você falar isso. Então você vai tendo que... Mas a casa não, a casa você chega. E quando a casa não é um refúgio assim, que às vezes não é, você tem o trono da graça para você chegar e dizer, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui nu diante do Senhor, eu estou buscando refúgio no Senhor, eu estou buscando um esconderijo. É isso que a Bíblia fala, que Deus é o nosso esconderijo, o nosso refúgio. É um lugar onde você pode ser o que mais ninguém pode ver, mas ali a luz e há amor. E você pode dizer, Senhor, sustenta em mim a vida, sustenta em mim o bem, sustenta em mim, Senhor, a verdade. Eu cheguei no meu fim. Eu preciso de Ti. Senhor, eu pensei isto. Eu não aguento mais conviver, Senhor, com o meu coração pesado, porque eu fiz do meu peito uma lavoura de amarguras.
preciso, Senhor, ser tratado. Oh, filho, filha amada, eu estou vendo essas amarguras aí há tanto tempo, filho, filha. Eu estava só esperando você abrir o seu coração. Porque se eu tiro esse troço daí, você nem vê, você acha que é você. Vem aqui. Eu quero transformar você numa fonte. Uma vez eu conto essa história bacana. Não é bacana, mas é uma história. Um menino chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vou mais na sua igreja. Eu encontrei ele na rua e falei: ei, bro, beleza? Beleza, pessoal, só que eu não vou mais na sua igreja. Eu falei: é mesmo, cara? Por que você não vai? Ele falou assim: porque eu não fui amado lá. Eu falei: é mesmo, cara? Eu falei: é verdade, lá nós somos um povinho meio difícil mesmo. Eu falei assim. Mas eu falei assim: mas querido, onde é que você encontrou esse versículo aí na Bíblia? Ele falou: que versículo, pastor? Eu falei: sede amados uns pelos outros. Na minha Bíblia está escrito assim: amai-vos uns aos outros. E eu olhei para ele e falei: quem que você amou lá, irmão? Quem que você amou lá, irmão? Vai lá, a gente está precisando de você. A gente está precisando conhecer esse amor aí que você viu em algum lugar. E quem sabe você pode expressar lá no nosso meio. Vem, irmão, a gente está precisando de você. Isso não nos isenta, tá, gente? De ser fonte de amor para os outros também, né? Mas o que eu quero dizer é: Deus vai transformar a gente em algo que é libertador e não algo escravizador. Vem para a luz. E aí a Bíblia faz uma contraposição, voltando para o texto que a gente leu, entre o que é o contrário de mal, com L. Bem. E ele não diz: quem pratica o bem, vem para a luz. Ele diz: quem pratica a verdade. Porque às vezes, amado, o que você está vivendo não pode ser chamado de bem. Mas se você for para a luz e dizer assim: Senhor, o que eu estou vivendo aqui é mal, isto é verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz. Às vezes me chega cada situação, às vezes, uma vez de madrugada, eu recebo uma ligação lá do EPA, o moleque está lá, não sei aonde, e ele fala assim: pastor, eu estou aqui, eu estou pensando nisso, eu estou vivendo isso, fazendo isso, e eu estou ali com o cara no telefone. Eu prefiro 1000 vezes um cara que no meio de uma crise moral liga para o seu pastor e abre o peito e diz assim: pastor, me ajuda, do que o graça e paz das trevas. O graça e paz que é uma penumbra, um lusco-fusco, que não tem coragem de ser. O Evangelho é o lugar da consciência e da liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, vocês vão começar a aprender de mim. Vocês vão ser meus discípulos. E então, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Esses judeus não tinham um problema moral. Talvez eles eram muito mais morais do que nós. Eles tinham um problema com as trevas. E com a prisão que as trevas promovem na minha e na sua vida. De tal forma, amados,
que não é possível você e eu tomarmos para nós a prerrogativa de cristãos e vivermos no lusco-fusco e dentro de uma cadeia. Porque o que faz você não ligar para a pessoa, como no meu caso, é o medo. E sabe o que o medo diz? Sabe do que o medo fala? O medo fala de que Deus não é. E se Deus for, Deus é mau. O nosso medo aponta para a nossa realidade de que nós podemos acreditar em Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido no seu nome. Nós podemos antecipar um crédito a Ele, mas nós não podemos nos confiar a Ele como única esperança das nossas vidas. Então, como eu tenho medo, é porque eu não confio em Deus e nem no amor de Deus por minha vida. O medo fala disso. E o medo de perder fala da não cruz. Eu não quero ir para a cruz. Bendita seja a cruz, que põe um fim em tudo aquilo que eu sou tão apegado e que tem o poder de me escravizar e de me fazer acostumar com a penumbra, para não perder a apreciação, para não perder o meu status, o meu lugar no mundo. Mas a Bíblia diz um negócio fantástico. Jesus vai dizer essa palavra. Você quer ser meu discípulo? Você quer aprender de mim? Negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. Então venha andar comigo. Porque todo aquele que quiser salvar a própria vida. Como que eu salvo a minha vida? Evitando a cruz. Como que eu evito a cruz? Indo para o rusco-fusco, as sombras. E o que isso me custa? A minha liberdade. Agora, quando eu perco tudo que sou, que tenho, na cruz, o que me segura? Nada. O que me sobra é a liberdade de ser em Deus, com a confiança daqueles que dizem assim: ainda que eu morra, eu vou viver. Mas se Cristo verteu o seu sangue para que eu pudesse ser livre, que Deus me livre de entrar nas gaiolas do mundo, bem arrumadas, mas sombrias, bem comportadas como a nossa gaiola, mas que às vezes pode ser só mais uma gaiola, sombria, onde você não pode ser, onde você tem que se conformar à média evangélica aceitável. Mas se você conheceu a verdade, esta verdade vai te libertar. Então você vai embora hoje para sua casa sabendo disso. Que o Evangelho é uma enxurrada de consciência e de liberdade. E que não existe Evangelho sem a cruz. Você não está aqui para se dar bem. Você está aqui porque perdeu tudo. Na morte, em Jesus, com Jesus. E recebeu tudo na ressurreição de Jesus. E é isto que te libera para ser, para amar, para às vezes calar a sua boca mesmo, não ser. Tá gostoso? Eu lembro de uma vez que eu fui na casa de um cara extremamente rico, cara. Cheguei lá, ele tinha um doce de manga que a mulher que fazia pro Juscelino Kubitschek fez.
E ele queria que eu comesse. Cara, pensa num cara que já não gosta de doce. Se tiver coxinha, pastel, essas coisas, pode trazer para mim. Essa barriguinha disso. Doce eu não sou chegado. E aí ele colocou assim, eu disse, não, doutor, obrigado. Não, rapaz, vai tal. Daí eu olhei aquilo assim, cara, eu dei uma colheradinha assim, que negócio, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, vou dar uma colherada aqui, enfiar na boca e engolir o troço. Aí eu peguei, virou de costas, tal. Daí ele olhou e falou, você gostou, né? Toma mais um pouquinho. Eu falei, Jesus, eu vou... Não precisa ser mal educado, estou falando isso. Mas saiba de uma coisa, querido. Você foi chamado para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois firmes na liberdade, e não tornei-vos a meter debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo. Vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas, capítulo 5. Que Deus nos dê esta firmeza de fé. Que você possa ser diante de Deus. Que Deus possa ser em você diante dos outros. Amém? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.